Vamos lá, meus irmãos, vamos lá, continuando aqui, nossa nona aula de homilética I2, é o segundo bloco, nossas aulas estão sendo gravadas. Vamos tentar concluir rapidamente aqui esses slides, para que a gente possa entrar sobre os assuntos que eu tinha separado para vocês. Então, em quarto lugar, sobre ética de púlpito, precisamos ter uma boa comunicação. A boa comunicação gera convicção e não dúvida. A má retórica não pulsa com vigor os corações. Use o entusiasmo. Os gregos chamavam de Deus interior. O homem sem preparos chega a se vencer com entusiasmo. Essa palavra entusiasmo, né, que para o grego era o Deus interior, seria falar com convicção, falar com brilho, como a própria palavra diz, entusiasmo, né? Não tem coisa pior do que aquele pregador que põe a mão no bolso, se encosta no púlpito, faz assim, sabe, irmãos? Quase que morrendo ali, né? Sabe, irmãos? Então, o Senhor aqui, né, é uma coisa meio estranha. Eu penso que Deus, ele tem que ser glorificado até nas mínimas coisas. Estou dizendo que a gente não pode fazer uma coisa ou outra, mas a gente tem que, até nesses detalhes, pensar bem, né? Para não transmitir um desleixo, um despreparo, né? São os detalhes que vão realmente fazer toda a diferença na nossa vida, né? Podem ver que grandes comunicadores como Silvio Santos, sempre bem alinhados, sempre uma postura adequada, sempre falando ali, né, de uma certa forma, nunca com ombros caídos, cabeça encurvada, sabe? Isso é importante, né? São detalhes que vão fazer toda a diferença. Continuando, comunicação, ela tem um estágio, né? Quem diz o quê, em que canal, a quem, com que objetivo, com que intenções e em que condições, né? Uma coisa que eu gosto muito sobre essa questão da comunicação é a figura de linguagem de uma carta. Opa, deu uma falhada, né? Voltou? Sim. Voltou? Ainda não. Minha internet, vocês estão me ouvindo? Ouvindo, sim. Não sei por que razão, né? Deixa eu só ver aqui. Só um segundinho, meus irmãos. Deixa eu mudar aqui. Pronto. Mudei aqui a câmera, não sei o que aconteceu com a outra webcam que eu estava usando, né? Voltando aqui, meus irmãos. Pronto. Agora já. Eu gosto muito da figura de linguagem, sabe do quê? A figura de linguagem de uma carta, irmãos. De uma carta. Figura de linguagem de uma carta, porque uma carta, ela diz muito. O que tem uma carta? Em tese, né? Na carta nós temos o remetente, nós temos o destinatário. Parou de funcionar minha câmera. Ou voltou, né? Diga, Elisângela. É que ela tinha parado de novo, né? De funcionar. Isso. Fazendo aqui uma experiência, utilizando uma nova webcam, e tem hora que está dando isso. Bom, se começar a interromper, me falem, porque eu volto para o método anterior, tá? Então, a carta, ela tem tudo isso. Ela é um objeto onde você tem alguém que está remetente e tem um destinatário. E podem ver que uma carta, para que ela chegue no seu destino final, ela tem ali a figura clássica da pessoa que transporta a carta, que é o correio, né? Que é o agente, os agentes que recebem essa carta e fazem com que ela chegue lá. Se houver um problema logo na recepção dos correios, ou, né, no carro que transporta carro, ou depois no último integrante que tira lá do correio da nossa cidade e chega até no nosso endereço, perceba que houve um ruído na comunicação. A comunicação numa oratória, ela não pode ter ruídos. Porque se tiver ruídos entre o remetente e o destinatário, não vai chegar essa carta. Então, eu gosto muito dessa ideia de que, por isso que nós precisamos saber que a igreja, quando nos ouve, a gente tem que ter essa clareza de ter um conteúdo para prender a atenção das pessoas, ao mesmo tempo a igreja tem que ajudar nisso. Porque se a igreja não for zelosa nesse momento, podem ver que também vira bagunça, né? A gente não consegue ter êxito na nossa comunicação.
tá bom? Tá falhando a gravação? Não? Então, são vários estágios a comunicação. E por isso que a igreja, quando ela participa desse processo, e vamos lá, os obreiros, ou mesmo os membros, veem uma criança, esses dias nós estávamos no culto de quarta, tem uma senhora que agora ela está cuidando da neta, né? E essa netinha, ela é pimenta, mas é pimenta, pensa. Uma menina que está dando um trabalhão para essa anciã. E ela falando para mim, essa anciã falava esses dias até, pastor, não estou aguentando mais. Eu estou ficando louca. Eu falei, não, minha irmã, Deus está permitindo isso para a senhora, né? Ser treinada, mesmo depois de uma certa idade, com essa criança. Bom, essa menina já melhorou muito na igreja, né? Mas esses dias ela estava no giraia na igreja. E então chegou uma hora que ela estava assim, ela estava dando voltas nos bancos, durante o culto de oração. E ali eu olhei para ela, não para. E eu tinha nesse dia ganhado até alguns caquis. Ganhei uns caquis. Uma irmã levou uns caquis. A gente gosta muito de caqui. E aí eu cheguei nela, vem cá. Ó, vou te dar algo. Você tem que ficar quieto do lado da sua avó, tá? Tá bom. Então toca aqui. Ficou toda feliz. Foi lá, mostrou para a avó e não parou. Falei, pelo amor de Deus. E percebam, eu como pastor da igreja, nessas horas eu chego para os obreiros e falo assim, vai lá, obreiro, seja o policial ruim. Porque o pastor, já a vida toda é o policial ruim, né? Você sabe que no policial sempre tem dois, né? O ruim e o bom, né? O ruim chega lá, fica quieto e tal, e o bom fala, ó, ouça o cara, meu. O cara tá nervoso, você tá deixando o policial nervoso. Aí o marginal, quem está sendo entrevistado ali, entrevistado não, né? Quem está sendo... está passando pela fiscalização do policial, então, esse equilíbrio é legal. Eu costumo dizer para os obreiros lá da igreja, e meus irmãos, vocês têm que me ajudar, vocês têm que ser o policial ruim. Pastor já é o policial mau todo domingo, irmãos, lá no púlpito, entendeu? Ainda você está lá no púlpito, é o policial ruim, ainda ficar chamando a atenção das crianças no banco, na hora do banco ali, eu procuro chamar, mas sem pesar muito a mão, entendeu? Né? Eu chego nos pais, chego nos obreiros, mas nesse dia a menina estava numa giraia. Então, percebam, é um erro de comunicação, né? Eu quero dizer assim, se a gente não preparar o ambiente, nesse dia chegou um ponto que eu sinalizei para a mãe, para a vozinha, e ela pegou e foi até embora. No finalzinho do culto, mas ela foi embora. Meia brava com a neta, mas a neta não parava. A neta não estava parando por nada. Então, tem vezes que a gente tem que segurar as coisas para facilitar para o pregador. Porque imagina, o pregador já está pregando com muita dificuldade, ainda tem uma criança lá virando os bancos. Ou seja, os pais muitas vezes não estão segurando. Então, perceba que são vários estágios da comunicação. E a gente tem que lembrar disso, né? Porque a gente está tratando de algo muito sério, né? Ainda dentro da comunicação, componentes, né? Temos o emissor, o que emite a mensagem, o receptor, o que recebe a mensagem, o conteúdo é o desenrolar de tudo, e o meio, ou o canal, a sociedade midiática. Ou como eu disse, né, irmãos, pode ver que a ideia do remetente e do destinatário, mas aqui do caminho é importante, tem um pouco dentro disso que eu acabei de falar, né? Cuidado com os excessos de emocionalismo e altos elogios, a gente já falou sobre isso. Cícero era o orador que aspirava à perfeição, deverá usar uma voz forte se quiser ser veemente, doce se pretender ser calmo e tocante se for enternecedor. Percebam que Cícero dá essas dicas na oratória. Ele foi um grande orador. Né? E aqui fica uma dica, viu, meus irmãos? Podem ver que um grande executivo, ele não fala, ele fala com uma voz impostada. Geralmente as mulheres falam mais com mais emoção. É característico a mulher. Então, percebam que um grande executivo, uma pessoa que foi treinada na oratória, ele fala, né, com a voz mais do peito, mais da garganta, no sentido de chegar às pessoas, uma voz mais firme. Já uma pessoa que tenta falar mais aos sentimentos, ele fala de uma forma mais meiga, mais gentil. É claro que aqui são persuasões na fala, e percebam que os artistas usam isso muito bem. Eu gosto muito de ver um bom artista, porque, ora, eles fazem um papel de uma pessoa de autoridade, ora de uma pessoa frágil. Geralmente, uma pessoa frágil fala meio para dentro, fala com os ombros caídos, cabisbaixo, porque isso remete à ideia de fraqueza, né? Olhando para baixo, nunca olhando nos olhos.
Então, pode ver que um orador convicto, ele olha nos olhos de todos, e olhar nos olhos é uma linguagem, milenar essa linguagem. Pode ver que em algumas culturas, e principalmente nas culturas antigas, quando o rei passava, as pessoas abaixavam a cabeça e não olhavam para os olhos. Quando o rei pedia, olhe para mim, aí que elas se dirigiam ao rei, e mesmo assim, muitas vezes, olhando para o rei para baixo, demonstrando submissão. Olhar nos olhos da nossa cultura ocidental é algo de respeito. Mas no mundo animal, só para você ter uma ideia, no mundo animal, quando um olha nos olhos do outro, é o momento do embate, da briga. Pode ver que cachorros, eles não se olham nos olhos. Quando olharam nos olhos, eles vão para a briga. Gorilas, das matilhas ou dos dominantes, dos leões, quando ele está sendo desafiado, um leão por um outro leão, eles olham nos olhos e vão para o embate. O que vence continua com o olhar de imposição e o dominado baixa a cabeça. No mundo animal é assim. Então, percebam, parece bobeira, mas olhar nos olhos, olhar com autoridade, olhar com profundidade, você está demonstrando domínio. Os grandes oradores sabem disso, né? E na neurolinguística se ensina muito sobre isso. Eu nunca estudei a fundo, mas eu gosto de pesquisar um pouco, como, por exemplo, aqui Cícero dando uma dica muito grande sobre palavras, né? Então, percebam, são tantos detalhes que a gente nem nota que existem tantos detalhes assim, né? Eu me lembro que eu estava na Bolsa, e lá na Bolsa nós tínhamos que fazer periodicamente tratamentos tanto dos ouvidos quanto das cordas vocais. E a fono que cuidava de nós, em certa ocasião, ela me fez entender isso, eu nunca tinha notado. Ela, certa ocasião, conversando com ela falou, você nunca notou que um político, ele fala de forma entonada? E ela começou, ela é uma moça muito gentil, muito amável, e ela começou a impor a voz, e eu falei, uau, né? Eu fiquei assim impressionado, porque ela estava interpretando as palavras de um político, de um grande diretor, que fala com autoridade. Aí ela disse, e uma mulher fala mais fragilizado, fala para dentro, fala. Aí ela começou a mostrar uma voz mais regada de sentimentos, de feminilidade, e eu fiquei assim impressionado com o domínio dela, né? Das expressões vocais. Então, a comunicação tem muito disso. É claro que nós vamos descobrir o que somos, como falamos, mas é possível a gente sempre estar melhorando um pouco a cada dia, sabe? Tá bom? São dicas, tá bom, meus irmãos? Comunicação, cuidado com o excesso de emocionalismo, de autoelogios, né? Falei de Cícero. Ritmo. Ritmo é a música, é a musicalidade da fala. Leva-se em conta a alternância da voz, velocidade das frases e pronúncia das palavras, movimentos com sucessão regular, impõe a velocidade quando necessário. Por exemplo, eu estou no ritmo mais acelerado, eu estou com pressa aqui, eu quero acabar rápido isso daqui para ir para os outros pontos. Então, percebam que estou provocando o assunto, né, de propósito. Agora, é claro, eu tenho o meu ritmo normal da minha fala. Eu não sei se vocês já notaram, tem pessoas que falam muito rápido, mas eles falam rápido com conteúdo. É maravilhoso. Cada pessoa tem que descobrir como eles fazem e como eles agem nessa questão, tá bom? Mas até a palavra ela tem que ter ritmo, né? Continuando aqui. Aí o professor coloca aqui a questão do signo, né? Que nesse caso não é signo como a gente vê, mas seria os sons, ou a grafia, o desenho, o termo e o significado da ideia. O que ele queria dizer é que também, assim como há um ritmo, há um signo, né? Seria mais ou menos como o som das grafias, ou como que elas têm essas inflexões, tá bom? E aqui, inflexões são as ondulações da voz. Ter uma boa inflexão é saber colocar o sentimento na voz. Impostação é a arte de colocar a voz no devido lugar. Intensidade é a fala adequadamente, não se fala aos berros para pequenos auditórios, não sussurre para as multidões, ou seja, a gente tem que saber distinguir isso, né? Por exemplo, irmãos, muitas vezes, essa questão parece bobeira, mas temos um grupo ali de 10 pessoas e tem um microfone explodindo, não precisa. Aliás, mal precisa de microfone para 10 pessoas, sejamos honestos, entendeu? Então, tem vezes assim, o uso da microfonia ela é boa, porque muitas vezes é um espaço grande, que o som chega igual para todos, mas a gente tem que ter esse discernimento da intensidade, tá bom? E para a gente, vamos lá, exemplos, né? Diálogo no Calvário, por exemplo,
se eu falo rápido ou atrapalhado, diálogo no Calvário pode virar diabo no Calvário. A paz de Deus, o Pai de Deus, né? Perceba, quantos são aqueles que falam, paz, Senhor, irmão? Né? Parece bobeira, mas é impostação da voz, né, das palavras. E no púlpito isso tem muito significado, né? A impostação é a arte de colocar a voz no devido lugar. A intensidade... opa, já falei, né? Aqui. Velocidade dependerá da ideia e do momento. Em tese, a mente pode compreender 500 palavras por minuto. Eu sei que é admirável, né? Mas entender 500 palavras por minuto, mas é isso que a mente capta, em média. Ou seja, temos uma capacidade incrível de absorver muitas coisas em um minuto e a gente nem imagina que tenhamos essa capacidade, né? 500 palavras em um minuto é muita coisa. Bom, aqui a questão do microfone, irmãos, é saber usar o microfone adequadamente, com certos distanciamentos, né? Aqui a questão do esboço é fazer um esboço adequado, e aqui a questão do feedback, dando essa ideia de como que a gente vai estar ali na igreja, né? Muitas vezes, como que a nossa mensagem chegou na igreja. É bom a gente ter esse feedback, muitas vezes, com os obreiros, com os pastores, com as pessoas que estão ali treinando a nós, tá bom? Aqui também sobre essa questão do feedback com a retroalimentação, o nosso querido pastor dá várias ilustrações, né? Várias sugestões. E, no final, o público deve se sentir informado, conclua com 3/4 das palavras e 10, e na conclusão use a alimentação, palavras que se repetem, né? Aqui, esse gráfico de concentração é um gráfico provável. As pessoas elas estão muito concentradas dos primeiros 5 minutos até o 20º minuto. Do 20º minuto em diante, elas caem até o 40º minuto e depois elas voltam durante mais uma média de 5 minutos finais à concentração. Então, por isso que a gente tem assim que uma média boa de aula seria 50 minutos, e assim, uma mensagem boa varia por volta desse período também, entre 40, 50 minutos, 1 hora no máximo, né? É um período adequado, porque esse gráfico de desempenho ensina bastante. Tá bom, meus irmãos? Então, aqui, né, para concluir, aquilo que a gente já falou, né, no que der para a gente aprender gravando, se analisando, filmando, né, é muito bom. Eu acredito que qualquer outras dúvidas me perguntem, depois dá mais uma examinada nesse último slide, que eu queria trabalhar aqui nos pontos que eu separei para nós, tá bom? Tudo bem? Alguma dúvida do que eu passei aqui para vocês? Sobre esse último slide, eram mais detalhes que faltaram falar na última aula, era para eu ter passado isso na última aula. Vamos lá então, meus irmãos. Agora, pegando aqui o nosso livro-texto, no capítulo 3, eu vou estar fazendo uma breve síntese no livro do Brodos. Eu sei que a maioria dos irmãos acabaram apreciando aí o material do Brodos, também naquela versão antiga, né? Em virtude da dificuldade de ter achado o material agora. Então, eu vou até abrir aqui rapidamente com vocês apenas o índice do material do livro do Brodos, para que a gente pudesse estar trabalhando junto aqui, fazendo uma breve síntese de alguns pontos que ele deixa aqui para nós. E eu vou abrir aqui para vocês. Só compartilhar essa folha. Deixa eu abrir aqui para vocês. Alguém tem alguma pergunta de algo que foi falado até o momento, meus irmãos? Alguma dúvida? Bom, então, meus irmãos, aqui no meu livro, texto, no capítulo 3, está falando sobre o pregador, né? O pregador. Essa edição, que é a edição de 1960, se não me falha a memória, ela trabalha essa parte do pregador aqui, na introdução, né? É claro que ela vai trabalhar em outras partes também, mas a disposição desse livro aqui é um pouco diferente, né? Ela tem, vamos dizer assim, uma disposição diferente dessa nova edição. Mas, então, eu vou seguir aqui o modelo desse livro, só para a gente poder trabalhar agora junto aqui
dentro desse ponto, tá bom? Então, aqui a parte 1, olha, desse sermão, a gente está como classificação e assuntos gerais, né? Então, o que acontece? Aliás, desculpa. Aqui é parte 1. As bases do sermão, né? Só que antes da base do sermão, aqui é essa parte da introdução. Coisas essenciais à prédica ou à pregação eficiente. A prédica a prédica e suas competidoras, né? A relação da homilética com a retórica, os perigos do estudo da retórica, estudo da homilética, essas partes aqui, eu queria fazer uma breve síntese com base no capítulo 15, porque aqui nessa nova edição, a síntese que o autor faz, ela é bem legal, e eu queria poder gastar um minuto aqui com vocês sobre essa questão. Porque nessa nova edição, os autores eles começam a falar sobre o seguinte. Eu vou até compartilhar aqui no grupo com vocês e vou mostrar aqui por essa outra foto. Ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu compartilhar como está a organização nessa nova edição. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Olha como isso se apresenta. Ó. Vem a parte, né, de introdução, a homilética, e vem o pregador. Eu queria dar esse destaque agora aqui, com base nesses pontos aqui com vocês. Nós aprendemos bastante durante esses dias sobre essa questão do pregador. A estrutura de uma mensagem, né, o que seria uma mensagem textual, temática, expositiva, como organizamos uma mensagem. Mas eu gostaria agora de destacar esse ponto aqui com vocês, que seria esse lado também, que é o lado mais da teologia da homilética, no sentido que a Bíblia destaca como o que importa ao pregador. E aqui nessa nova edição, os editores, eu achei que eles foram muito felizes, que eles colocaram no capítulo 3, o pregador, e eles destacaram que esse pregador, ele tem uma percepção do seu chamado divino. Ou seja, eu sei que muitos dos irmãos aqui, talvez, nunca se tornem pastores, mas a pergunta que fica é: será que Deus me separou para eu ser um pregador? Uma pregadora? Porque a gente tem como ideia de que o pregador ele deve ser somente o pastor, e isso não é verdade. Por que eu digo que isso não é verdade? Porque na história da igreja, meus irmãos, nós vemos que muitos irmãos que não eram pastores se tornaram pregadores. Podem ver que nós temos no Novo Testamento a figura de Filipe e o próprio Estevão, primeiro mártir, que eles eram o quê, irmãos? Qual que era o dom que eles tinham na igreja? Vocês lembram? Eles foram separados para cuidar das viúvas, né? Certo. E qual que é o nome desse dom que cuida do departamento social, que auxilia o pastor? Como que é o nome desse dom? Diácono. Diáconos. Podem ver que lá em Atos 6, quando faz a aclamação, eles separam para o diaconato. Agora eu pergunto, eles eram diáconos. O diácono é esse servo que auxilia o pastor em tudo. Em tudo. Lembra que lá no Velho Testamento nós tínhamos o tabernáculo e lá tinha os sacerdotes e os levitas? Os sacerdotes eram os responsáveis pelo sacrifício, eram responsáveis pelo ensino, e o que os levitas faziam? Eles eram os auxiliares dos pastores, ou dos sacerdotes. Então, o diácono, ele é tão importante para uma igreja, o obreiro, né, quanto é o pastor.
O pastorado, ele dá ênfase na oração e na palavra. E o diácono e o obreiro nas demais coisas. Então percebam que Estevão e Felipe, eles eram que diáconos, mas em Atos eles eram pregadores ou não? Vocês lembram? Sim, né? Lembram que Estevão, inclusive, ele morre por causa de uma pregação. Está lá em Atos, capítulo 9, se não me falha a memória. 8 ou 9. A pregação de Estevão. Então, percebam que Paulo, inclusive, participou desse momento, né? Aqui, 8, a conversão de Saulo, onde está o martírio de Estevão, prisão de Estevão, discurso de Estevão, capítulo 7, aliás, né? Então, aqui no capítulo 7, temos o discurso de Estevão, no capítulo 8, temos Filipe em Samaria, e depois Filipe e o etíope. E eu te pergunto, eles eram diáconos, mas eles eram pregadores? Sim. Então, meus irmãos, guardem isso. Talvez alguns de vocês não sejam pastores, não tem problema. Deem espaço para a pregação. Se foi Deus quem os separou para pregar, se deixem ser convencidos pelo chamado divino, no sentido de que Deus falará pelo intermédio de vocês. Pastor, mas eu não tenho título, eu não sou chamado de missionária, ou pastor, ou evangelista, não se preocupe com isso. Eu diria que um dos males que a nossa igreja tem enfrentado é o da vaidade pelo cargo. Pode ver, irmãos, hoje qualquer um virou pastor, qualquer pessoa virou missionário, missionária, qualquer pessoa virou obreiro. Então, não era assim nas páginas da Bíblia. E também não tem essa vaidade, porque, eu preciso ser chamado para fazer. Não, meus irmãos. A obra de Deus é muito além do que isso. Agora, se Deus te deu o dom, aceite. Também não vai por o extremo do abandono. Eu não quero que vocês me chamem de pastor. Não, não é isso. Geralmente, irmãos, eu valorizo muito o título que Deus me deu e tenho muito orgulho disso. Mas notem, antes de Deus ter me dado um título, ele me fez ser uma pessoa. Quem era Moisés? Era aquele hebreu que nasce de uma família sacerdotal e que depois ele é lançado no rio. Quem ele era? Ele era um escolhido de Deus. Quem ele se tornou? O grande profeta de Israel. Então percebam que não coloquem o título acima da pessoa, mas também não façam com que a pessoa seja tudo e esqueça do título. Não. Se Deus te deu um título, zele. Mas se Deus te deu um dom, zele por ele. Então, tenha essa percepção do seu chamado. Ter o chamado, ele é muito importante. E aqui, deixa eu abrir o leque. Talvez você não seja nunca um pregador, mas você vai ser um bom professor. Um professor de escola bíblica. Meus irmãos, um professor de escola bíblica é importante? Meu Deus, claro que é, meus irmãos. Claro, um professor que cuida das crianças, isso é maravilhoso. Uma criança que desde cedo ela aprendeu a palavra de Deus, ela aprendeu o temor de Deus. A minha esposa, ela cresceu na igreja desde quando ela era bem pequena. E ela lembra, até hoje, quando ela ia para a classe das crianças. Os valores de Deus foram introjetados dentro dela desde pequenininha na igreja. E ela cresce no ambiente da igreja, e ela vive a vida toda como uma pessoa que nunca foi para o mundão, porque a igreja preencheu tudo isso muito bem na vida dela. Deus preencheu em primeiro lugar, ela se permitiu, então ela não teve uma experiência de precisar ir para o mundo. Eu sei que muitas pessoas precisam ter essa experiência, não é que precisam, elas querem, mas eu digo que um professor de escola bíblica, desde criança, ele tem um impacto muito grande na vida das pessoas, ou seja, ele foi chamado por Deus para ensinar crianças. Não desconsidere isso, meus irmãos. Só para vocês terem uma ideia, eu não sei se vocês sabem de como começou a vida e a obra do grande evangelista que foi Moody. Alguém já ouviu falar da vida e a obra de Moody?
onde tudo começou? O grande evangelista do final do século XVIII, começo do século XIX? Depois, ou leiam biografias ou assistam filmes de Moody. Quem era Moody, irmãos? Moody era uma pessoa que ele era um sapateiro, um vendedor de sapato. E alguém evangeliza ele, e por evangelizar ele, ele se torna uma pessoa apaixonada pela Bíblia. Pouco tempo depois, ele começa a ensinar em escola bíblica e começa fazendo um trabalho em escola bíblica nos Estados Unidos. E depois desse trabalho em escola bíblica, ele começa a ganhar multidões de almas e se torna um grande evangelista que o mundo foi sacudido pelas obras dele. E tudo começou aonde? Começou numa escola bíblica. E depois Deus usou ele aonde? Diante das multidões. Opa, deu uma falhada, né? Voltou. Tá melhor agora para vocês? Tá mostrando normal. Tá normal, né? Então, meus irmãos, guardem isso, tá? Isso é muito interessante, porque muitas vezes a gente não tem noção do que Deus vai fazer. Segundo lugar aqui, uma experiência cristã vital. Um pregador de verdade, ele não é um pregador se ele não tem uma experiência cristã onde quer que ele esteja. Porque se ele é um pregador só quando ele sobe no púlpito, mas quando ele desce do altar, ele é um pecador como um mundano, ele está fazendo um desserviço a Deus. Meus irmãos, hoje em dia a gente está passando por um outro grande mal, sabe qual é? A pessoa chega no púlpito, fala bem, aí os irmãos da igreja dizem assim: fulano foi usado na igreja. Olha como ele fala bem. Ele é um vaso pregando. Mas quando ele desce do púlpito, ele vive que nem um mundano. Meus irmãos, guardem essa palavra, isso é muito sério. Essa pessoa não serve nem para ser um porteiro da igreja. Porque se ele não sustenta a mensagem que ele prega no púlpito, no dia a dia, ele não pode nem ser um obreiro da igreja. Falar bem não diz nada, meus irmãos. Por que eu estou falando isso? Há um senso popular de quem fala bem é um pastor. Não, meus irmãos. Um artista, ele fala muito bem. Um orador fala muito bem. Um jurista fala muito bem. Políticos falam muito bem. E não é porque eles falam muito bem na sua tribuna, diante da sociedade ou diante da política, que agora eles vão para um púlpito, eles vão falar bem. Agora, não significa que, porque ele fez isso, ele é um pregador ou que ele é um pastor. Não, meus irmãos, ele só falou bem. Agora, se o que ele falou bem não acompanha com a sua vida, desconsiderem essa pessoa. Essa pessoa tem que ser riscada das nossas referências. Elas têm que entrar para nós como alguém que vai receber a nossa oração e a nossa denúncia. Porque falar bem de púlpito, mas ser um mau pagador, ser um cristão indecoroso, boca suja, meu irmão, ele precisa se converter. Estão entendendo o que eu quero falar? Hoje em dia, as pessoas falando bem já estão alcançando o púlpito, não, meus irmãos. Acompanhem a vida do pregador fora do púlpito. Como ele é em casa, como ele é com a família, como ele é com as contas. Isso é muito sério, meus irmãos. Podem ver, hoje a igreja ela não está valorizando mais esses critérios. Vamos lá, meus irmãos. Vamos lá, vou ser bem prático aqui para vocês. Tem um médico, que ele é um cardiologista, mas ele já matou 10 pessoas nas últimas 10 cirurgias, porque ele é relapso, ele não faz uma boa cirurgia, ele faz o procedimento dele todo porco, todo, né, vai fazer a cirurgia dele meio alto, sem dormir adequadamente, mas quando ele se põe numa classe para ensinar outros cardiologistas, ele fala muito bem. Aí eu te pergunto, você vai dar o seu coração para ser operado por essa pessoa? Pô, mas ele fala muito bem, na teoria ele fala muito bem. Guardem isso, meus irmãos, um papagaio fala muito bem, ele não serve para ser meu pastor. Então, não sejam assim, ensinem as pessoas isso.
Porque pode ver, irmãos, hoje a pessoa falou muito bem, a igreja já tem uma fobia de querer fazê-lo tornar-se pastor. Não. A irmã falou bem, já virou missionária, e daí que ela fala bem? Muitas vezes ela é uma pessoa que foi treinada na escola, foi treinada dando aula, né? E ela fala bem. Isso quer dizer que ela vai ser uma pastora? Ela pode até se comunicar bem, pode até ter um viés para a pregação, mas lembre-se que a experiência cristã, tem que ser vital. Para quê? Para que a gente possa ser o quê? Um pregador, meus irmãos. Se eu não tenho uma experiência cristã vital, a minha pregação, meu ensino não serve de nada, porque as pessoas olharão, olha como ele prega bem, mas olha só como ele não vive o que prega. Estão entendendo, meus irmãos? E aqui, meus irmãos, eu estou falando isso para vocês com todo carinho e amor, porque a gente precisa ser criterioso. Eu não posso dar o meu coração, o coração da minha esposa ou dos meus filhos, para que um cardiologista opere, só porque ele falou bem, sendo que ele tem um rastro de morte atrás dele. Se ele tem um rastro de morte atrás dele, ele pode até conhecer na teoria, mas ele jamais receberá o meu coração para ser operado. Aí eu pergunto, o que é um pastor, se não um médico da alma? Eu vou dar a minha alma para ser cuidado por aquele pregador, para aquele pastor que não vive o cristianismo? Entenderam? Aonde a igreja vai entrando? Porque hoje, o que se espera? Se espera que ele fale bem, que ele tenha ele faça com que o povo fique... Ele sabe, vamos dizer assim, ele sabe entreter público, mas e daí? Ele prospera, e daí? Isso não quer dizer que a pessoa está tendo um cristianismo vital. Estão entendendo, meus irmãos? Eu prefiro ouvir e ser pastoreado por uma pessoa que nem prega muito bem, mas que é um excelente cristão, é um excelente pai, é uma excelente mãe, é uma pessoa que tem uma vida e um bom testemunho, mas ele não prega muito bem. Para mim, ele é um grande pregador. Ele pode não se comunicar muito bem, mas a vida dele diz mais alto do que as suas palavras. Estão entendendo, meus irmãos? Tudo bem? Joia? O pregador, como a gente já ensinou, né, meus irmãos, ele tem que continuar aqui aprendendo, como a gente já mencionou para vocês. A aprendizagem, ela é constante, ela é para sempre. Lembro que na última aula, na terça-feira, eu mencionei sobre aqueles 5 pontos do pastor europeu. Aqueles 5 pontos, até hoje, eles me desafiam. Porque eu estou pregando já há algumas décadas, mas é possível melhorar. Né? Então, o pregador ele não pode parar de crescer na sua aprendizagem. Né? A questão também do desenvolvimento dos dons naturais. O que seriam os dons naturais? Se não a oratória, se não a organização pessoal, se não as suas habilidades, se não a maneira de você se apresentar. Percebam, são coisas pequenas, mas quando a gente olha para grandes pregadores, eles tinham tudo isso, e isso estava sempre presente na vida deles. Lembram o exemplo que nós deixamos aqui daquele pregador europeu, que eu até fiz a citação, né, que foi num congresso onde eu aprendi com o próprio Ricardo Gondim, quando ele ainda tinha um grande respeito entre as igrejas, que ele, infelizmente, irmãos, depois ele se envereda, né, para os lados filosóficos e por uma nova releitura da Bíblia, e hoje ele está, eu diria, à margem daquilo que nós chamamos de uma boa teologia. Um dia o Gondim foi, para mim, uma boa referência, hoje já não é mais. Um dia o Ed René foi, para mim, uma boa referência, hoje já não é mais. Naqueles dias eu aprendi muitas coisas com ele, não posso negar. No entanto, percebam, nós precisamos continuar o quê? Aprendendo, desenvolvendo e também desenvolvendo esses dons naturais da crítica, como eu acabo de dizer e citar os 2 pastores. Porque, irmãos, tudo bem, eles estão fazendo agora as suas novas releituras da Bíblia. Eles querem isso? Ótimo, eles que sigam isso. Não servem mais para mim, não são mais referências para nós como seminaristas, não são referências mais para a minha igreja. Por quê? Porque eu não quero ter pastores que façam uma releitura da Bíblia. Então, perceba que eu tenho que desenvolver os meus dons naturais até de percepção. Aquele que eu admirava e agora eu não admiro mais. Aquele que um dia eu segui, agora eu não sigo mais.
Eu não posso ser uma pessoa que tem uma fé cega. Crer não é suicídio da razão. E dentro dos dons naturais, a nossa faculdade de juízo, de julgar, de analisar, de dizer sim, eu quero isso, não, eu não quero aquilo, isso está dentro do nosso desenvolvimento. O pregador ele precisa ser muito bem resolvido nessas questões, senão ele não desenvolve. Outra coisa que é importantíssima, né, a manutenção da saúde física, irmãos. Meus irmãos, esse ponto aqui é tão desprezado pelos pregadores. Por quê? Porque parece uma coisa mais mundana. Não, quando a gente fala de fazer uma atividade física, mas nos nossos dias isso não é. Vocês têm que lembrar, irmãos, que na antiguidade qualquer trabalho ele era manual. Você não tinha como ir de uma cidade para outra sem queimar calorias. Ou você ia a pé ou ia a cavalo. Galopar também queimava calorias. Andar a pé queimava calorias. Os trabalhos de antigamente eram muito manuais, os trabalhos hoje são muito repetitivos. Então, a gente tem que cuidar, sim, da nossa saúde física, e sobre esse assunto, eu gasto um trabalho muito grande ensinando a vocês, aonde? Em psicologia pastoral. A minha matéria de psicologia pastoral ela é dividida em 2 blocos. O primeiro bloco é o cuidado do ministro. Segundo é aprendendo a psicologia pastoral. É assim que eu trabalho. Como cuidar de nós mesmos. E depois, como entender a psicologia na nossa vida e na vida dos outros. Por que eu faço dessa forma? Porque, meus irmãos, se eu não cuidar da minha saúde emocional, naturalmente a minha saúde física também será afetada. Vamos lá, meus irmãos. Recentemente vocês devem ter visto aí nas redes sociais que o nosso querido pastor Paulo Júnior, ele entrou em burnout. Ele foi afastado da sua igreja. E ele fez uma declaração, e qual foi a declaração para o pastor Marcos Granconato? Que ele ficou 20 anos sem férias, meus irmãos. Por isso que eu faço questão de trabalhar em psicologia pastoral. A minha primeira parte é o cuidado de si. E depois o cuidado dos outros. E, olha, irmãos, eu costumo folgar aos sábados, quando não tenho culto. Se eu tenho culto, eu folgo na sexta ou na segunda, tudo depende da semana. Mas o que eu gosto é o dia fixo, eu gosto do sábado. O pessoal brinca comigo falando que eu sou um batista sabatino, né, que eu guardo o sábado. Aí eu dou risada e falo, eu guardo mais do que muito adventista, porque literalmente eu descanso mesmo. Mas, brincadeiras à parte, o que acontece, irmãos? Quando o nosso corpo não para, quando nós não paramos para dar um respeito ao nosso corpo, o nosso corpo para e nos provoca vários males e a gente para forçadamente. Olha o caso do pastor Paulo Júnior, que é um pregador exímio, um grande pregador, começou a ter um desequilíbrio na sua maneira de conduzir a sua igreja e ali a igreja o afastou. Agora eu digo, o que aconteceu com ele? O autocuidado. Perceba, irmãos, eu me lembro que eu era pastor recém-ordenado e eu falei para os pastores que eu estava guardando o sábado, eles disseram para mim, Raimundo, você descansa no sábado porque sua igreja é pequena, mas quando sua igreja crescer, você não vai parar mais. Aí eu falei, desculpa, pastores, mas eu acho que eu vou fazer isso para sempre. Bom, esse ano eu faço 30 anos cuidando da igreja. Agora, no meio do ano, porque em 95 eu assumi como dirigente. Em 97 eu fui ordenado pastor. E fazem 28 anos, esse ano eu vou fazer 28 anos de ordenação pastoral. E eu procuro tirar um dia da semana para descansar. E eu pretendo fazê-lo o resto da minha vida. E detalhe, hein? Tem vezes que um dia é pouco. Sabe por quê, irmãos? Muitas vezes não... eu estou tão exausto, que um dia ainda se torna até um pouco... se eu não tomar cuidado, porque sempre tem uma demanda, aí quebrou meu descanso. Então, percebam, a gente tem que ter isso. A manutenção da saúde. Pastor, então o senhor só faz isso porque o senhor é um pastor. Não, meus irmãos. Vamos lá. O pregador, o ministro de música, o obreiro. A igreja é maravilhosa, meus irmãos, mas é um trabalho. Se a gente não tomar cuidado, a gente fica enfadado. O seminário é ministério, irmãos. Vocês precisam de ter pausa. Não, hoje é o dia de descanso, eu vou descansar. Não é no dia de descanso, eu não vou ficar estudando. Não, o dia de descanso é do descanso.
para poder fazer outra coisa, respirar um ar, andar, ver um passarinho, ver o sol, ver a lua, meus irmãos. Então, lembrem disso, irmãos. Pode ver que Jesus ele conseguia ver beleza no lírio do campo. Ele podia trazer uma mensagem para nós por meio dos pássaros, porque Jesus ele respeitava isso na sua vida. Os apóstolos eles conseguiram fazer muitas coisas porque eles respeitavam isso. Quem não respeita o descanso, ele está pecando contra Deus, porque Deus nos disse para a gente descansar. Deus, o nosso Criador, descansou no 7º dia. E ele deixa isso como um momento para a gente dar uma pausa, um reset. Tá bom, meus irmãos? E o 6º ponto aqui, ó. O pregador, ele precisa de uma completa dependência do Espírito Santo. Por isso que eu quero destacar aqui para vocês que, irmãos, mais do que as estruturas, do que os modelos, essa vida de dependência que entende a voz do Espírito Santo, ora lendo a Bíblia, ora orando, ora entende que é o Espírito Santo usando alguém para falar com essa pessoa, que somos nós. Deus pode usar circunstâncias ou acontecimentos e no meio daquilo tocar no nosso coração, literalmente é como se o Espírito Santo estivesse falando, tá vendo isso que está acontecendo no mundo? Presta atenção, eu quero que você preste atenção sobre isso. Eu quero que você fale sobre isso. Eu tenho um assunto sobre essa questão para a sua vida e para a sua comunidade. Então, ter essa total dependência do Espírito Santo é o que o pregador mais precisa. E aqui eu gostaria agora, inclusive, de dentro desse ponto, pegar uma ideia aqui, que é a ideia do próprio Eugene Peterson, irmão. Olha só, deixa eu abrir aqui na minha apostila uma parte que eu falo sobre vocação, na apostila de teologia pastoral, e quando eu falo sobre vocação, irmãos, é muito interessante, porque quando a gente está falando sobre pastorado, né, é claro que o pastor ele é separado por Deus, a gente não tem dúvida disso. O pastor ele foi separado pelo Senhor para fazer uma obra. Até aí a gente não tem dúvida. No entanto, o que acontece? Muitas vezes a gente não sabe discernir essa questão direito no sentido assim. Onde eu quero chegar? O pastor ele foi separado, ele depende do Espírito Santo. Mas não é só o pastor, meus irmãos, é o obreiro. E não é só o obreiro, nesse caso aqui, é o pregador. O pregador ele precisa depender do Espírito Santo. Então, eu quero usar aqui com vocês agora uma lição que eu passo para os irmãos de Eugene Peterson, que é maravilhosa. Se eu só achar aqui onde está, porque quando a gente fala sobre pregação, olha só, eu estou falando sobre pregação. O que a gente entende que um pregador ele precisa ter? Vamos lá. O que um pregador ele precisa ter, meus irmãos? O que um pregador precisa ter para trazer uma boa mensagem? Vamos lá. Orar a Deus, preparar a palavra. Então, vamos colocar aqui como estudo, seria isso? Uhum. Né? Nenhum problema, né, Beatriz? O pregador ele precisa do quê? Ter estudo, né? Até porque, se ele não tiver estudo, como que ele vai ensinar se ele não está sabendo ensinar? Então, quando a gente pensa assim, o que o pregador ele precisa, logo vem na nossa mente essa ideia do estudo. Nenhum problema, é uma verdade. O pregador ele precisa sim estudar. Ele não pode subir num púlpito e querer falar sem saber o que ele vai falar. Não é verdade? Ele tem que ter estudo. Mas onde eu quero chegar nessa comparação, meus irmãos? Agora falando um pouco sobre essa questão do pastor em especial. Porque muitas vezes a gente faz uma confusão muito grande com relação ao pregador. Por exemplo, o pregador. O que o pregador, ele precisa? Na sua, vamos dizer assim, deixa eu mudar aqui a tela, deixa eu compartilhar esse outro ponto aqui para eu ser mais claro para vocês. Espera aí. Estou tentando abrir aqui. Ó, deixa eu só abrir aqui.
Deixa eu mostrar aqui para vocês esse outro material. Aí eu vou tentar ser mais claro na minha palavra. Ó, aqui. Ó. Quando eu penso assim, um pastor, eu vou primeiro usar o exemplo do pastor para depois chegar no pregador, tá bom? Então vamos lá. O que um pastor ele precisa ter para ser considerado um pastor? Quando nós olhamos um pastor, ele precisa ter algumas coisas para ser um pastor. Então, o Eugene Peterson fala o seguinte, que um pastor ele precisa, ó, vou fazer um desenho aqui com vocês, que vocês vão entender muito bem. Um pastor ele precisa ter um ensino muito grande na sua vida, ou seja, ele precisa ensinar. O ensino precisa ser algo real na vida do pastor. Seja em escola bíblica, seja com os ministérios, ele precisa ter ensino. O que mais que um pastor ele precisa para ele ser considerado um pastor? Uma outra reta aqui. Ele precisa pregar. Além do seu ensino, ele precisa chegar lá na igreja e pregar. Concorda, irmãos? E todo domingo, quarta, se ele não pregar, ele não é vamos dizer assim, tem alguma coisa estranha. E terceira coisa que o Eugene Peterson ensina, ele fala assim, o pastor ele tem que administrar também. Administrar o quê? Administrar a igreja, administrar os recursos, administrar os ministérios. Então, perceba, deu desconto aqui do meu triângulo, tá? E da minha letra, porque eu estou escrevendo com mouse. O meu notebook, ele é PET, só que não está dando mais para usar na tela. Não sei o que aconteceu, está falhando. Eu preciso passar para os irmãos arrumarem isso, eu só lembro nessas horas. Então, Eugene Peterson fala que todo pastor tem pelo menos essas 3 características. Tem ou não tem? Concorda com elas ou não? Não é verdade, irmãos? Porque o pastor ele tem que ter aqui uma reta do ensino, ele tem que ter a outra reta, que é a da administração, porque se ele não souber cuidar do caixa da igreja, não souber administrar os ministérios, não souber administrar os conflitos, os casamentos, ele não vai ter bom êxito. E ele precisa pregar, ele precisa fazer casamento, culto fúnebre, ou seja, então Eugene Peterson fala que geralmente se convencionou que um pastor ele precisa dessas 3 retas. Vem cá. É uma verdade isso? É. Mas, vamos lá. Vamos melhorar aqui essa ideia. Olha como isso é perigoso. Eu posso ensinar sem ser um verdadeiro convertido? Posso. Eu posso pregar sem ser um verdadeiro convertido? Também posso. E eu posso ser um excelente administrador não sendo também um convertido? Posso. Opa! Então a gente aqui entrou em terreno perigoso. Porque não é o fato da pessoa pregar, ensinar e administrar que ela vai ser separada como pastor. Eugene Peterson, ele dá uma dica maravilhosa aqui para todos nós, nesse material dele, mostrando o seguinte, que o pastor, ele tem essas qualidades, mas o que importa na vida dele não é essas retas. O que vai importar na vida de um pastor são os ângulos que unem essas retas. E aí ele vai agora para a grande lição dele. E o que ele fala? Esse ângulo aqui, esse ângulo, esses ângulos que unem, é o grande segredo do pastor. E aí ele fala o seguinte, o grande segredo do pastor não está nas retas, mas está nos ângulos, porque qualquer pessoa pode fazer essas retas, mas somente o verdadeiro convertido cumpre o que estão nos ângulos. E aqui o pastor Eugene Peterson, ele usa essa ideia da trigonometria para ensinar o seguinte, que o pastorado, se a gente não tomar cuidado, a gente vira profissional da fé. Mas quando eu cuido dos ângulos, eu não me torno um profissional da fé. Vamos lá, vamos aplicar tudo isso que eu falei do pastorado agora na pregação, porque o que importa para nós aqui é o que é? É a teologia da pregação, é a essência do pregador. Então, você como um seminarista, um obreiro, você pode até ensinar na igreja, pode até cumprir essa reta, pode até pregar em alguns cultos, e pode até administrar e não ser convertido. Estão entendendo, meus irmãos? Eu posso até fazer tudo isso como um pregador e não ser convertido, concordam?
mas agora eu não farei os ângulos sem ser convertido. E o que são os ângulos? O que são essas interseções aqui dos ângulos? A primeira coisa ele diz aqui, ó, é a oração, meus irmãos. O verdadeiro convertido, ele ora. Ele vive em oração. Ou seja, lembra que nós vimos há pouco que uma das recomendações do nosso querido irmão John Abrodos, ele fala que é a completa dependência do Espírito Santo. Vem cá, o Espírito Santo nos impele a orar ou não? Um profissional da fé não ora, mas um verdadeiro lavado e remido no sangue do Cordeiro ora. Estão entendendo? Segundo encontro dos ângulos. Está aqui, ó, é a Bíblia. Opa! Um verdadeiro convertido ama a Bíblia e faz da Bíblia o seu livro de regra, de fé e de prática. Perceba, irmãos, olha como já muda tudo. O verdadeiro convertido, ele ora. O verdadeiro convertido ama a Bíblia, crê na Bíblia, e por essa razão, ele ensina a palavra. Por essa razão, ele prega. E o terceiro ângulo aqui, que ele fala que são 3 ângulos, é a orientação espiritual. Ou seja, um verdadeiro convertido ouve do Espírito, orientação espiritual. Deus vai falar com ele, Deus vai impeli-lo, Deus vai guiá-lo. Então, essa lição de Eugene Peterson falando aos pastores, ela serve também a quem? Aos pregadores. Concorda, meus irmãos? Se eu tenho uma vida de oração, se eu tenho uma vida de leitura bíblica, se eu tenho uma vida de orientação espiritual, isso que vai ser o carro-chefe da minha vida para quê? Para pregar boas mensagens e dar bons ensinos. E se eu for administrar alguma coisa, que seja na dependência do Espírito Santo. Ficou claro aqui para os irmãos que parece que eu fiz eu desconstruí tudo que eu construí. A gente construiu a homilética, agora a gente está desconstruindo toda, não é? Concorda? Mas é de propósito mesmo, irmãos, porque a gente pode agora pegar a homilética e fazer dela o quê? Uma armadura de Saul. E a gente vai morrer, meus irmãos. Se nós desconsiderarmos o quê? Essas 3 coisas, entendeu? Que é a oração, que é a Bíblia e a orientação espiritual. Tá bom, meus irmãos? Essas dicas aqui do Eugene Peterson estão nessa obra aqui. É o Pastor Segundo o Coração de Deus, da editora Mundo Cristão. Logo na introdução, ele escreve um livro voltado o título do livro é Um Pastor Segundo o Coração de Deus. Mas eu poderia dizer que esse livro também pode ser usado por nós, pregadores, entendeu? Eu poderia dizer que é como se diz, né? Um pregador segundo o coração de Deus, tá bom? Então, o que eu devo fazer como um pregador segundo o coração de Deus? Eu tenho que dedicar tempo ao quê? A minha velha Bíblia, a velha oração e a orientação espiritual. Por isso que agora, para eu ir para o outro ponto, eu vou fechar essa aula para a gente não ficar muito longa, e eu quero dar um exemplo de um grande pregador do século XVII, que ele não tinha formação em seminário, ele foi proibido de pregar a palavra, porque ele não tinha a chancelaria da corte, mas que ele tinha o quê? O que nós vimos há pouco aqui. Ele tinha um chamado de Deus. Deus colocou na boca dele palavras e ardia o coração dele e falava para ele pregar. E o que ele fez? Mesmo sendo proibido, ele foi e pregou. Foi preso por 2 vezes, sofreu, mas ele não desistiu. Por isso que eu quero dizer, irmãos, mais do que o título pastoral, sou pastor, sou missionária, sou evangelista, é ser um vocacionado por Deus para proclamar a palavra dele. Tá bom? Percebam que a gente está falando, e isso tudo está dentro de teologia da homilética, meus irmãos, porque a gente vê isso na Bíblia, não vê? Deus levantando pessoas, das mais simples, as mais sábias, enchendo elas do Espírito e enviando elas para lançar a boa semente. Tá bom? Ficou claro essa ideia aqui de Eugene Peterson? Gostaram?
a gente vai trabalhar muito melhor essa ideia em teologia pastoral, tá bom? Tudo bem? Alguma pergunta, alguma dúvida? Então eu vou parar aqui, tá bom? Para a gente ir para o último bloco. Tá bom, meus irmãos?